Essa é a solução definitiva para você ter as suas orações respondidas e os seus desejos realizados. Você já percebeu que muitas vezes você ora, você clama a Deus, você busca, você pede, e parece que quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você pede, parece que mais distante fica aquele desejo que você pediu, aquela oração que você fez. Você não recebe, você fala, meu Deus, não é possível. E você muitas vezes você culpa que Deus está te provando, ou que é o diabo que está impedindo a sua bênção de chegar. Mas fica comigo até o final e você vai entender a maneira certa de se pedir. Porque é verdade, a Bíblia diz que tudo que pedires ao Pai, em meu nome, eu farei. Jesus falou isso. Só que o pedido, você vai ver que ele colocou algumas regras. Não é apenas eu peço em nome de Jesus e acontece. Não é apenas isso. Então fique comigo até o final, que você vai aprender hoje como você vai pedir, como você vai manter até esse desejo ser realizado, até o Senhor cumprir aquilo que você pediu. Olá, meu nome é Leandro Nascimento, eu sou autor do canal De Volta ao Caminho, e nesse canal é um canal que Deus preparou para você trabalhar o seu coração e para você voltar de volta ao caminho. Nós estamos trabalhando duas séries nesse canal, a leitura do livro Coração, já está na playlist aí, se você ainda não acompanha, entra na playlist, começa a acompanhar que Deus vai mudar o seu coração de uma vez por todas. Você vai aprender nessa série que seu coração ele tem pensamento, que seu coração ele tem neurônio, que existe mais de 854 versículos na Bíblia falando sobre o coração. Você vai ver que existe mais versículo falando sobre o coração do que fé. Então, se o coração é importante, se Jesus falou muito sobre o coração, sobre os pensamentos do coração, você vai ver que existe mais na comunicação entre o coração e o cérebro, existe mais informação sendo enviada do coração para o cérebro que o cérebro para o coração. Você vê que a ciência hoje já prova também que o nosso coração é o comandante supremo. Então você precisa tomar conta, por isso que a Bíblia diz tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Então essa série está incrível, entra aí na playlist. E nesse vídeo específico nós estamos trabalhando a série Somos Todos Bereanos. Nessa série Somos Todos Bereanos, nós fazemos aqui várias leituras da passagem, fazemos exegese, lemos o versículo completo e pegamos textos que muitas vezes eles são usados de forma isolada, até mesmo aplicados de forma errada, fora do contexto, e muitas vezes a gente não entende e acaba escrevendo crenças erradas no nosso coração e acaba que nós agimos dessa forma. Então hoje nós vamos analisar esse texto. Ele é falado também em Mateus, ele é falado também em Lucas e em outros lugares, mas nós vamos se ater aqui, eu vou ater em Marcos. Então nós vamos ler aqui Marcos 11, a partir aqui do versículo 20, vai falar sobre essa passagem onde você vai pedir a Deus, onde Jesus está falando assim, o que pedires ao Pai, vocês vão receber. Só que muitas vezes a gente tem esse versículo dessa maneira, tudo que pedires ao Pai, crendo recebereis. E a gente olha assim, tá bom, eu peço ao Pai e o Pai me dá. Só que não é somente assim que funciona. Então vamos entender todo o versículo primeiro, toda a passagem, para depois a gente pegar alguns pontos específicos. Então vamos lá, você que tem sua Bíblia aí, Marcos 11, vamos começar do 20, como a gente é um bom exegeta, um bom bereano, então a gente não lê versículo isolado, a gente lê o contexto todo. E eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrando-se disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedides, orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiver orando, perdoais se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então esse contexto em si, essa passagem em si, vai do 20 e vai até o 26. Então aqui a gente pegou e leu todo o contexto. Então baseado todo o contexto, a gente já entendeu a história, Jesus está falando da figueira e tudo mais. Só que aí, quando muitas vezes você fala assim, eu tenho orado, eu peço a Deus muitas vezes e Deus não me dá, mas é porque não é a vontade do Senhor. E aí a gente sempre joga para o Senhor, não, o culpado é o Senhor que não quer me dar isso aqui, é porque não é a vontade dele, não é. Jesus, quando disse essa passagem, você vai ver que ele colocou algumas regras, e nós vamos começar a olhar aqui no 23, e você vai passar a olhar isso aí com atenção, e aí nós vamos entrar em alguns detalhes aqui que você vai ver que muitas vezes você não recebe, o erro não está em Deus, não é o diabo que está travando a sua vida, muitas vezes é o seu coração que não está conseguindo acreditar
naquilo que você está pedindo. E aí você acaba, às vezes, bloqueando isso no mundo espiritual de receber. Porque Jesus falou, ó, tudo que pedires ao Pai, vocês vão receber. Porém, não é assim. Pediu, tem que receber. Não é. Você vai ver aqui, ó, o que Jesus vai falar? Ó, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, aqui já é o primeiro ponto, e não duvidar em seu coração, mas crê que será feito aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedis orando, credes que o já recebereis, tê-lo-eis. Então aqui é um ponto muito importante. Jesus está falando assim, ó, se vocês pedirem ao Pai, mas vocês crerem no coração que já recebeu, será feito. Então aqui está o grande segredo. Tudo, e aí Jesus não disse, ó, tem que ser isso, tem que ser aquilo, somente as coisas espirituais, as materiais não pode. Não, Jesus falou, tudo que pedires ao Pai, crendo em vossos corações que já recebestes, recebereis. Então esse é o primeiro ponto, crê que já recebeu. Ah, então por que, Leandro, muitas vezes eu peço, agora eu entendi, porque muitas vezes eu peço, eu oro e eu não recebo. A culpa não é de Deus, a culpa não é do diabo que está travando no mundo espiritual. A culpa muitas vezes é porque não acredita. É igual essa passagem específica aqui, ó. Por que às vezes a gente vai orar? Ah, montanha, sai daqui e vai para lá. Porque a palavra de Deus diz que se a gente orar, tivermos fé, vai pedir para a montanha sair de um lugar e para o outro ela vai sair. E por que muitas vezes a gente ora e ela não sai? Porque a gente ora pedindo, mas no coração mesmo a gente está assim, montanha vai sair nada. Duvido que essa montanha vai sair daí. E aí não acontece, porque Jesus falou, se pedir crendo que já aconteceu, vai acontecer. Então quando você pede alguma coisa, mas acredita que já vai acontecer, aí acontece. Ah, mas eu estou passando por uma doença. Por que eu estou com uma doença e eu oro e não recebo a cura? Porque você ora, mas no fundo, existe várias crenças que não deixam você acreditar que vai ser curado. Às vezes você está orando, mas no seu consciente está assim, eu não vou receber a cura, porque essa doença que eu tenho aqui, a medicina não achou cura. Ah, ninguém não foi curado, na minha família todos morreram dessa doença. Aí as crenças do coração, ela não deixa você acreditar naquilo que você está pedindo a Deus. E como elas não deixam você acreditar naquilo que está pedindo a Deus, aquilo não se concretiza na nossa vida. Porque Deus, ele tem um padrão estabelecido. O Senhor, ele é fiel à sua palavra. Então, como ele determinou, para você receber, você pede, você crê que já aconteceu, e aí eu aqui, o Pai e o Espírito, a gente manifesta na sua vida. Então Deus, ele precisa dessa questão da fé. Por isso que a gente vai ver que a moeda que nós temos para poder alcançar as bênçãos do Senhor, na nova aliança agora, depois da obra consumada da cruz, é a fé. Por isso que a Bíblia vai dizer que o justo viverá da fé. Então quando você pede alguma coisa e você crê, você vai receber. Então você precisa a partir de hoje fazer esse exercício. Eu estou pedindo alguma coisa ao Senhor, mas enquanto esse algo que eu estou pedindo, ele não descer para o meu coração e eu não acreditar nisso de verdade e tirar toda a dúvida, isso não vai acontecer. É claro que são 3 mentes que vai agir, né? A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, que é o seu coração, e a mente do Senhor que vai manifestar. Aqui eu quero parafrasear, porque você vai entender que muitas vezes pessoas que não servem ao Senhor, muitas vezes pessoas que não têm a nossa mesma fé, pessoas que acreditam em algumas teorias diferentes, elas alcançam algumas coisas e muitas vezes nós não alcançamos. Então, parafraseando um pouquinho do que a gente está falando aqui, com aquilo que hoje os estudiosos, né, da ciência, da neurociência, da física quântica, eles falam a respeito desse assunto. Vamos lá, nós temos uma linha da física quântica que eles falam sobre o alinhamento das 3 mentes. Eles vão falar aqui, né, da mente consciente, da mente inconsciente e da mente cósmica. Essa mente cósmica, né, muitos chamam de vácuo quântico, muitos chamam de universo, muitos chamam de Deus. Na nossa linha aqui a gente sabe que a mente cósmica, a mente supremo, Deus supremo, criador de tudo, é o nosso Deus, né, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. Mas o que eles falam? Que o poder, a mente, tudo começa na primeira mente, que é a mente consciente. Então por isso que vai se falar muito da gente, dos pensamentos que a gente tem num primeiro momento. Só que essa mente consciente, ela tem 5% de realização, que é onde estaria aqui o nosso corte pré-frontal. É aquela mente que você pensa num primeiro momento. Então você deseja algo, você quer aquela situação ali. Um exemplo. Eu quero ser uma pessoa próspera. Tá, então beleza, você falou assim, eu quero ser próspero. É por isso que só o pensamento positivo, realmente ele não
funciona. Se você falar assim, eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero ter muito dinheiro, só isso não funciona. Por que só isso não funciona? Porque isso está na sua primeira mente, na sua mente racional. Essa mente é uma mente magnética que ela tem um poder de 5% mais ou menos de realização. Agora, qual é a mente que tem um poder maior de realização? É a mente inconsciente, que eles chamam dessa mente eletromagnética, que está ligado ao coração. Então, quando você pega ali, imprime, vamos supor um desejo que você quer. Você visualiza ali que você quer, por exemplo, uma casa. Você quer uma casa. Então você trouxe na sua primeira mente, opa, eu quero essa casa aqui. Só que você precisa imprimir isso na sua mente inconsciente. Então trazer ela para o seu coração, que seria a parte eletromagnética. Quando você imprime isso no seu coração, acreditando que você pode receber isso, que você vai receber isso, que isso já é real na sua vida, então você imprime isso, quando isso realmente está aqui acreditando, você imprime isso no que eles chamam de substância amorfa, ou então vácuo quântico, ou então Deus. Então eles falam para você o quê? Imprimir o desejo que você quer, aquilo que você quer nessa substância amorfa que é Deus. Quando acontece isso, ou vácuo quântico, quando acontece isso, acontece o que eles chamam de colapso da função de onda, que é justamente a materialização daquilo que você está pedindo. Então, dentro da física quântica, aquilo que eles acreditam é isso. Então, quando você vai ver que muitas pessoas fazem esse processo e eles recebem coisas, testemunho de que coisas maravilhosas se manifestam na vida deles. Por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo? Porque eles estão cumprindo, na verdade, o que Jesus disse aqui. Primeiro eles passam na mente consciente deles, visualizam, deseja, acredita. Depois passa e se deseja, essa visualização daquilo que eles querem, pro coração, que o coração é a parte eletromagnética, que vai gerar justamente essa onda de crença. Então, quando no coração eles sentem que aquilo é real, que aquilo que eles querem já aconteceu, que já é real, não tem nada que impede, já é deles. Então, eles acreditam. O que isso acontece? Isso é manifestado. Então, isso é o que Jesus falou aqui, quando vocês pedirem alguma coisa ao Pai, crendo em vossos corações que já recebeste, recebereis. Então, aí une essas, dentro daquilo que a física quântica vem provando e mostrando, une essas três mentes. A primeira mente é a mente consciente, onde está o seu desejo aqui, aquilo que você quer, a sua oração. Então, primeiro ela passou na sua córtex pré-frontal, aqui na sua mente racional. Você primeiro teve que racionalizar sobre isso, Você pensou sobre isso. No primeiro momento, aqui, com o seu cérebro mesmo. Depois, você precisa trazer para a sua mente inconsciente. Você precisa trazer para o seu coração. Porque é o seu coração que precisa acreditar nisso que você pensou. Você pensou, agora seu coração precisa acreditar. Quando o seu coração acreditar realmente, de verdade, que se tornar real, que você falar assim, já me vejo. Então você vai se visualizar naquilo, você já vai se imaginar tendo posse daquilo, porque você sabe que já é real. Você sabe que aquilo já aconteceu, você tem fé que você está pedindo ao Senhor, você sabe que você pede, você crê, você recebe. Então você acreditou de verdade, você sentiu de verdade que aquilo já é seu, o Senhor vai manifestar. Claro, agora é claro, vai ser no tempo dele, vai ser na hora que ele vê que você está preparado para receber aquilo ali. Agora, há uma coisa muito importante que impede a gente de receber isso aqui, é aquilo que Jesus já falou, a dúvida. Então, a física quântica também vai falar, eles falam sobre o chamado efeito Zanão, Eles chamam de efeito Zanão. Quando você coloca dúvida, ansiedade, reclamação, murmuração no seu desejo. É por isso que eles vão falar muito sobre a forma que você vive, porque vocês vão ver que o texto vai complementar aqui, além da gente crer no coração, que já é real para receber, Jesus continua falando aqui, e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Então, dentro da física quântica, por isso que eles falam muito daquela tabela de Hawkins, sobre você estar em frequências mensal. Lá eles chamam de frequências, De você não estar ali na ira, no ódio, no rancor, na angústia, na tristeza, na mágoa, que você tem que estar em frequências altas, que eles chamam, que é de amor, paz, felicidade, gratidão, perdão, alegria. Então, quando vocês estão nessa, que eles chamam de vibração, quando vocês estão nessa vibração, então vocês estão preparados
para colapsar essa onda daquilo que vocês estão pedindo, né, para o Senhor. Então, quando você está ali na dúvida, na ansiedade, na ira, na reclamação, no ódio, você acaba fazendo o que eles chamam de efeito Zenão. Vocês acabam bloqueando. E aqui é o que Jesus falou. Então, quando vocês acreditar no Pai, pedir, acreditar no coração de vocês que vocês já receberam, vocês vão receber. Só que além disso, o que vocês vão fazer? Vocês vão perdoar todas as coisas. Nas vossas orações, se vocês têm alguma coisa contra alguém, vocês vão perdoar, para que o Pai possa perdoar as vossas também dívidas, vossos pecados e tudo mais. Então, não é somente orar, pedir, crer, não é somente isso. Você vai orar, pedir, você vai crer, mas você vai viver na vida plena que o Senhor pediu para você viver. E Cristo nos chamou para viver na paz, para viver no amor, para viver na alegria, para viver na gratidão. É por isso que muitas vezes você vai ver pessoas que você olha assim, poxa, aquelas pessoas não acreditam no Senhor. Aquelas pessoas muitas vezes elas são até ateu, né? Pessoas ateias não acreditam no Senhor, mas elas estão acessando. Elas acreditam, mentalizam uma coisa e elas acessam. Aí muitas vezes, né, a religião faz isso com a gente, né? Aí muitas vezes a gente fala assim, não, é o diabo que deve ter dado, deve ter feito pacto com o capeta, deve ter feito alguma coisa. Fala assim. E muitas vezes não é, porque Jesus falou, ó, pediu ao Pai, creu no coração que recebeu, recebereis. Então, eles acreditam, por mais que eles possam estar acreditando, as formas que eles trocam, vácuo quântico, a situação amorfa e tal, mas eles estão acreditando ali, que eles vão fazer, pensar, vão fazer e vão receber. E eles acabam recebendo aquilo ali. Agora nós, e olha que eles estão colocando muitas vezes, usando a fé, não de forma 100%, e já estão recebendo. Imagina nós, que temos o conhecimento pleno, que nós sabemos quem é esse vácuo quântico, que nós sabemos quem é essa substância amorfa, que nós sabemos que é o nosso Deus, Criador de tudo, que tem todo o poder em suas mãos, que é dono de tudo, que é dono do universo, que é dono de todas as coisas. Muito mais nós temos o poder de realizarmos o que pedimos. Porém, nós precisamos entender isso que Jesus deixou bem claro. Isso que Jesus deixou bem claro. Muitas vezes é a dúvida que está. Da mesma forma que eles falam sobre a ansiedade, sobre o efeito Zenão, para nós aqui é a dúvida que Jesus falou. Então Jesus falou, se duvidares, não recebe. Agora, se crer que já é real, recebereis. Então, você precisa pedir alguma coisa ao Senhor, só que você precisa acreditar. E você precisa soltar isso. Você precisa soltar. Opa, pedi ao Senhor. Senhor, eu pedi, eu quero isso, Senhor, e eu creio que já é real. Então, você sentiu no seu coração que já é real. Você sentiu que é real, que é seu, você solta. Agora é com o Senhor. Você já fez sua parte, você já pediu, você acreditou no seu coração, você já se visualiza, você sabe que é seu, que já vai chegar. Agora você precisa só esperar o momento que o Senhor vai manifestar aquilo que você pediu. Agora, se você colocar ansiedade, muitas vezes a gente não recebe porque a gente coloca ansiedade. A gente fica toda a oração, Senhor, me dá isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, preciso tanto disso, Senhor, Senhor. Então você está o quê? Na ansiedade. Você está na dúvida. Ou então você sonda o seu coração daquilo que você está pedindo se você não está colocando dúvida, se você não está assim, acho que Deus não vai fazer isso não. Se Deus fosse para fazer, já tinha feito. E aí ele não manifesta, por quê? Você está na dúvida, você não está acreditando que ele tem poder para fazer aquilo ali que você pediu para ele. Então você precisa pedir, crer no coração, sentir que isso já é real, que isso já é seu e soltar. E deixar e esquecer. Você fez o pedido, você não precisa todo dia ali, ó. Porque quando todo dia você está pedindo a mesma coisa, todo dia você está ali, você está na ansiedade. Você está na ansiedade, você acaba bloqueando. Você está dizendo que Deus esqueceu, ou você está todo dia lembrando ele. Não, você precisa, pede, acredita, entrega e solta. E deixa que o Senhor, no momento certo, ele sabe o momento certo que ele vai te entregar. E aí você precisa só agir na direção daquilo que é a promessa. Então vamos supor que você está pedindo, Senhor, eu quero que o Senhor me transforme, Senhor, num pregador itinerante da palavra de Deus. Vamos supor que você está pedindo isso. Então você já pediu isso, né? Passou na sua mente, você trouxe para o seu coração, você já acredita que isso é real, você já se vê pregando nos maiores púlpitos desse país, você já se vê pregando nos maiores congressos, você já se vê Deus te usando para falar para milhares de pessoas. Isso já é real na sua vida, isso já é real. Só que ainda você não tem ainda essa unção, você não tem essa graça, você nunca pregou nem para 10 pessoas ainda. Mas se você deseja isso, então você pede, você acreditou no seu coração que já é real. Então agora você solta isso.
você não pensa mais nisso, você não tem mais ansiedade sobre isso, mas você faz a sua parte. Que parte que você faz? Então você estuda a palavra, você, talvez entra no curso teológico para você aprender a palavra, estuda livros sobre a palavra, continua sua vida de oração, de busca, de entrega, estuda às vezes assuntos importantes que você vai precisar, talvez oratória, dicção, melhorar sua fala, apresentação, como é que a postura corporal diante ali do público, Então você vai fazer a sua parte, aquilo que é a sua parte você vai fazer. E na hora certa o Senhor vai começar a trabalhar. Se aquilo ali você pediu, se aquilo ali é real, e aí terceiramente, que a mente de Deus ele vai analisar. É isso, ele está acreditando, ele está querendo, ele está buscando, ele está fazendo a parte dele. E aí o Senhor vem e entra com a parte dele. Então isso que nós precisamos entender. Quantos entenderam? Fala para mim no comentário aí. Quanto que sua mente abriu hoje? Então você começa a entender que muitas vezes você pede e não está recebendo. Se você não está recebendo, você vai ver porque muitas vezes você está colocando a dúvida, você está colocando a ansiedade. Agora é claro, não, Leandro, eu estou acreditando. Se você está acreditando, se você já vive, se você já visualiza, se você já sabe que já é real, é só esperar, é só manter na direção, é só fazer a sua parte, é só fazer aquilo que é a sua parte que você sabe para essa promessa se cumprir e esperar o momento certo que o Senhor vai te entregar aquilo que você pediu. Então Jesus disse, pede ao Pai, mas crê no coração que já recebeste. Se crê no coração que já recebeste, será feito. Então Deus está te falando no dia de hoje, me peça, mas acredita e espere que vocês vão ver aquilo que eu vou fazer. Então, se o Senhor falou com você através desse vídeo, se o Senhor te ensinou, já deixa o seu comentário, já deixa o seu like. Eu vou deixar para você aqui, os outros vídeos da série Somos Todos Bereanos e vamos continuar nessa jornada de transformação porque somos todos bereanos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, que o Senhor continua te ensinando e continua estudando esse assunto, que é um assunto poderoso. E lembre-se, pede, acredita que já é real, que já recebeste, arranca toda dúvida, toda ansiedade, que no tempo oportuno o Senhor vai te dar a sua resposta e vai te dar a sua vitória, vai entregar nas tuas mãos aquilo que você pediu a Ele. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.